Olá, sou o Patrick Vieira, médico, oncologista e clínico geral. Esse é o canal EasyPass Med e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, diabetes mellitus, tá? Uma doença epidêmica que engloba um conjunto grande de patologias e que gera uma lesão, uma lesão plurimetabólica, tá? É uma síndrome, não é uma doença isolada, tá? Inicialmente, vamos entender o que é a diabetes. A diabetes mellitus é uma patologia em que culmina com o excesso de glicose no sangue. Tá? Esse é o principal, é a fisiopatologia, essa é a causa, esse é o sintoma e essa é como vai ser feito o diagnóstico dessa patologia. Inicialmente, existem duas patologias, duas grandes divisões, a diabetes mellitus tipo 1 e a diabetes mellitus tipo 2. Anteriormente, a diabetes mellitus tipo 1 era chamada de diabetes insulino dependente e a diabetes tipo 2 a não insulino dependentes. Essa nomenclatura já não é mais utilizada, por quê? Porque viu-se que existem pacientes na diabetes mellitus tipo 2 que vão utilizar a insulina para o seu tratamento e para o seu controle adequado de glicemia, tá? A principal diferença entre as duas é na fisiopatologia. Na diabetes tipo 1, a gente tem uma destruição das células beta de Langerhans que estão presentes nas ilhotas pancreáticas, que é o principal órgão produtor de insulina no organismo. Então existe uma destruição das células produtoras de insulina, gerando uma baixa na insulina, gerando uma dificuldade da célula em gerar energia. Nesse caso, as células do corpo vão tentar utilizar outras formas para poder manter a sua função, gerando os sintomas inerentes a essa patologia. Na diabetes mellitus tipo 2, a gente tem um outro perfil de doença. É uma doença em que a gente tem uma produção de insulina, mas o que a gente vê é uma resistência das células e uma dificuldade de utilização dessa insulina para poder absorver e utilizar a glicose, também gerando a hiperglicemia. Tá? Na diabetes mellitus tipo 1, a gente tem autoanticorpos, gerando então uma patologia mais insidiosa, uma patologia com apresentação mais abrupta e normalmente numa faixa etária mais inicial da vida. Então a gente vê a diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes. Normalmente o sintoma inicial é muito abrupto. O mais comum, presta atenção aqui, o mais comum sintoma é a cetoacidose ou o coma cetogênico. O que é isso? Como as células, como eu expliquei que a célula não tem a insulina para absorver a glicose, ele vai utilizar outras formas para poder gerar energia. A principal delas é a quebra e a utilização de ácidos graxos, gerando corpos cetônicos, gerando uma acidose metabólica e o paciente chega com um quadro de desidratação importante, alteração do nível de consciência e tem que ser tratado imediatamente com hidratação e controle dessa glicemia. No caso da diabetes mellitus tipo 2, a gente tem uma extrema ligação com a obesidade, principalmente com a gordura visceral, em que a gente tem um aumento dessa gordura e essa gordura gera uma dificuldade das células em utilizar a insulina produzida pelo organismo. Tá? Então, como a gente tem uma pandemia de obesidade, é natural que aconteça uma pandemia também de diabetes, gerando todos os problemas gerados e consequências danosas dessa patologia, que normalmente as consequências piores são decorrentes do mau controle glicêmico. Tá? Os tratamentos são específicos, um com a reposição de insulina, o outro normalmente com medicamentos que fazem com que melhore a absorção dessa insulina. Tá? E os sintomas, como eu disse, da diabetes tipo 1, sintomas mais abruptos e insidiosos em pacientes previamente saudáveis, em que o paciente normalmente, o que a gente chama a primodescompensação, guarda esse nome, a primodescompensação, que culmina com o aparecimento da cetoacidose e o paciente tem que ser levado normalmente para tratamento intra-hospitalar em emergência. Tá? No diabetes tipo 2, como é muito ligado à obesidade, a gente tem um aparecimento mais vagaroso desses sintomas. E lembre aqui, agora a dica importante,
os 4 P's do diagnóstico do diabetes tipo 2. Então a gente tem a polifagia, o paciente para poder, as células, como ele está entendendo que não tem glicose, ela tem que aumentar a ingesta alimentar para poder tentar melhorar a quantidade de glicose dentro da célula, mas não é por uma diminuição a gente tem glicemia, mas tem glicose, tem energia, mas a célula entende, a célula do organismo entende que está precisando, então ele aumenta a ingesta de alimentos. A poliúria, então o paciente, como ele tem um aumento da glicemia dentro dos vasos sanguíneos, o rim entende que ele precisa eliminar muita água para poder eliminar esse excesso de glicose. Então gera um aumento importante do volume urinário, a poliúria, diferente da polaciúria, que é o aumento da frequência urinária sem eventualmente aumentar o volume urinário. A perda de peso, que o paciente começa a gerar catabolismo por falta dessa absorção adequada de glicose. E a gente tem também a polidipsia, como a gente elimina muita água pela urina, a gente tem que ingerir grandes quantidades e grandes volumes de água. Então lembra, poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal, tá? Com esses sintomas, aí a gente vai passar para a parte de exames laboratoriais para o diagnóstico da diabetes, tá? Mas isso fica para uma outra aula. Esse é o canal EasyPassMed. Se você gostou dessa aula, gostou dessa dica, dá o joinha para a gente, aciona o sininho para receber outras informações e outras dicas de outros profissionais que estarão aqui também falando sobre os mais diversos assuntos que caem em provas de residência, em provas de revalida, tá? E esse é o canal EasyPassMed.